Na semana passada aconteceu a New York Comic Con e essa convenção contou com um painel com representantes da Marvel e com varejistas de loja de quadrinhos nos Estados Unidos, onde eles discutiram sobre negócios, sobre distribuição de quadrinhos e sobre os futuros lançamentos da editora. Nesse painel estavam lá o Tom Brevoort e Nick Lowe, que são editores-chefes da Marvel. Tava também Christina Harrington, que eu acho que é uma editora, e o artista Charles Soule. Como sempre nesse tipo de reunião eles falam sobre o que a Marvel vai fazer no universo dela, o que ela vai estar aprontando com alguns títulos ali que ela anunciou, e também eventos de revistas separadas dos X-Men, dos Vingadores, e do que eles vão dar como andamento para o evento atual, que é o Marvel Legacy. Como anúncio do que vai sair nos títulos e do que vai acontecer com os personagens, ela falou sobre o Arma H, o Weapon Age, que é a junção do Hulk com o Wolverine, que na minha opinião já é uma ideia bem idiota, mas a Marvel tá passando por essa fase aí em que ideia idiota é praticamente o modus operandi da editora. Tem uma nova revista dos X-Men que já foi anunciada, que é X-Men Blue, que também vai trazer uma ideia que não é nova, e também eu acho ela ruim. Acho uma ideia precária para se trazer num momento como esse que a Marvel está passando, que é simplesmente você fazer uma versão da equipe dos X-Men só com personagens jovens, como se fosse no início dos X-Men. Também coisa banal, provavelmente não vai gerar nada tão interessante. Ela anunciou também um título do Legião e um título da Vampira e do Gambit, que lembra bastante aquela fase dos anos 90 que eles estavam namorando. Eles também falaram do novo título Pantera Negra, do Capitão América, que vai ser com o Steve Rogers, em que vai ter como equipe o Mark Waid e o Chris Samnee nos desenhos, a mesma equipe que trabalhou no Demolidor. Está sendo alardeado por causa disso também. E sobre o Capitão América, o Nick Lowe falou que esse Capitão América ele vai resgatar aquele estilo antigo do personagem. Ele chegou até a dizer uma coisa aproximadamente que esse é o Capitão América dos seus pais, esse é o Capitão América antigo, que vai enfrentar nazistas e vilões, que é a típica postura dos editores da Marvel de hoje em dia, que eu já cheguei a falar muito nos meus textos no blog, no Quadrinhos e Comics, que é perverter a ideia de super-heroísmo, querer incutir na cabeça dos leitores que a visão que se tem hoje em dia do super-heroísmo é uma coisa antiquada, velha, banal, e que o novo tipo de super-herói moderno ideal para os quadrinhos da Marvel é aquele super-herói que fica o tempo inteiro bancando o justiceiro social. Ele praticamente não faz nada de heróico, ele fica o tempo inteiro agindo como se fosse um tipo de assistente social que sai por aí resolvendo os problemas de pessoas pobres e desamparadas, o que é uma coisa completamente patética. E ele aproveita o tal do Lowe, que é editor-chefe da Marvel, aproveita para chamar os leitores atuais de velhos, de antiquados, que os valores que eles têm agora são antiquados já de cara com essa frase que ele manda, como se ele estivesse dizendo: vocês querem o Capitão América velho com valores antigos, então toma aí essa porcaria, criticando os fãs antigos do personagem. Vocês notem, por exemplo, que no caso do Hulk, quando a Marvel teve essa ideia idiota de fazer uma junção do Hulk com o Wolverine, eles pegaram o Hulk antigo. Eu não acho que esse Hulk aí seja o Hulk do Amadeus Cho, porque eles tinham na mente a ideia de fazer o seguinte: vamos fazer uma junção do Hulk, que é um personagem violento e que impressiona por isso que ele tem moral,
e vão pegar outro personagem que tem características parecidas e fazer uma junção. Daí todo mundo vai ficar pensando, nossa, esse Hulk aqui é foda mesmo, porque além dele ser o Hulk, ele tem garras e tem o adamante do Wolverine. Mas isso aí já funciona como se fosse um tipo de admissão de culpa da Marvel, porque se ela ia fazer uma junção entre o Hulk e o Wolverine, por que ela não pegou a porcaria do Hulk do Amadeus Cho? Porque todo mundo sabe que ninguém ia levar a sério. Era a mesma coisa que você pegar e fazer uma junção do Wolverine com um personagem patético, com um personagem que fosse tipo palhaço alívio cômico da editora, e de entrada ninguém ia levar a sério essa ideia. Então eles estão admitindo que, sem querer até, estão admitindo que o Hulk que conta, o Hulk que tem moral, que tem respeito entre os leitores, é o Hulk do Bruce Banner, o Hulk comum que todo mundo conhece, a criação original. Mas o que fez com que essa reunião, essa mesa dentro do evento, ficasse conhecida de verdade recentemente pelas notícias, insights e tudo, ganhasse repercussão, é que ela, até certo ponto, ela transcorreu normal, sempre com os caras da Marvel e os lojistas ali falando sobre assuntos comuns, até que no final da reunião um lojista levantou uma questão, e aí é que a coisa começou a descambar. Quando um dos lojistas que estavam lá debatendo na mesa começou a falar sobre o problema das capas lenticulares que a Marvel anda fazendo, que muitos dos donos de comic shop reclamaram, começou a abordar esse assunto, até chegando a interromper o editor da Marvel. Alguns lojistas que estavam na plateia se levantaram e começaram a apoiar, a aplaudir e concordar com o cara. Outros ficaram contra, mas eu acho que foram poucos deles, no fim das contas, e emendaram para reclamar, para fazer queixas sobre a política de diversidade da Marvel, sobre personagens mudando, toda a ideia de alterar as histórias para se adequar a essa política de ideologias que a Marvel vem enfiando dentro dos títulos. E a coisa toda começou a esquentar, começou a acontecer meio que uma discussão ali, com um interrompendo ou questionando o outro, rebatendo o que o outro falava. E esse aí foi o motivo principal pelo qual essa reunião acabou se destacando. Num certo momento ali, o Lowe, que é o editor da Marvel, ele rebateu o que um lojista tinha dito, dizendo que aquele velho clichê, dizendo que isso já foi feito antes na Marvel, citando os exemplos de X-Men, do Máquina de Combate e outros personagens que já substituíram os personagens principais da editora, o que é um argumento bem fraco. E o cara lá que estava contra o editor da Marvel, refutando o que ele disse, falou que a Marvel já fez isso, mas não do jeito como ela está fazendo agora, com a intenção de ficar empurrando ideologia dentro das histórias, de fazer média para minorias, e também que não fizeram com todos os personagens ao mesmo tempo, do jeito que a Marvel fez, que ela está escanteando todos os personagens principais para colocar alguma cópia, uma alteração no lugar deles. Os lojistas que estavam lá no meio da plateia, eles não ficaram somente se queixando e questionando os editores lá e o artista, que era o Charlie Soule, na mesa, só para ficar incomodando. Eles também chegaram a aplaudir quando a Marvel disse que diminuiria a quantidade de números 1 que ela lança, que é uma estratégia que vinha incomodando bastante os donos de lojas. E isso conta como um ponto positivo para quem quer jogar os lojistas agora, e isso vai acontecer muito. Vão ficar criticando principalmente esses sites tendenciosos que tem aqui no Brasil e lá fora nos Estados Unidos. Eles vão começar a criar meio que uma guerrinha entre vendedores e a Marvel, como se fossem os vendedores que estivessem errados. Mas quem está prestando atenção nessa questão vai ter que
separar bem as coisas para entender o que está acontecendo. E outra coisa que aconteceu logo após o final da reunião é que alguns donos de loja encurralaram o David Gabriel, não sei se fizeram a mesma coisa com o Nick Lowe, para questionar sobre o que ele tinha dito na reunião e também para reclamar sobre as práticas da editora. O que a gente pode tirar disso tudo que aconteceu na New York Comic Con, que foi um acontecimento bem menor em relação a aquela coisa da reunião da Marvel com os lojistas que aconteceu, que teve um alcance muito maior. Todo mundo prestou atenção naquilo e causou um burburinho muito maior. E esse aí não fez tanto efeito, foi muito noticiado, mas também não causou nem metade da impressão que o outro acontecimento causou. É que a Marvel está num ponto que ela não consegue simplesmente mais varrer para debaixo do tapete o que ela está fazendo de errado. Não adianta mais ela tentar esconder ou tentar botar a culpa em alguém do que ela mesma está fazendo, porque está ficando cada vez mais uma coisa evidente que ela está metendo os pés pelas mãos, que os donos de lojas estão completamente insatisfeitos com as práticas que a editora tem. E ela não vai conseguir mais enganar ninguém com isso, não vai mais conseguir ludibriar o leitor, nem empurrar a culpa dela para outras pessoas. A própria Marvel, a mídia em torno da Marvel que apoia ela, os sites americanos e canais de YouTube também, eles querem fazer parecer que os donos de comic shop estão se queixando disso tudo por motivos político-ideológicos. O que é uma grandíssima mentira, que na verdade quem está agindo por motivo político ideológico é a própria Marvel. Eles estão apenas reagindo ao que a Marvel está fazendo, ao que a Marvel já vem fazendo de errado há uns bons anos. E se você parar para pensar com o mínimo de lógica, por que os lojistas iam estar necessariamente incomodados com isso? É claro que o lojista ele pode ter as opiniões dele, mas na verdade a revista ela pode ser ruim do jeito que for, ela pode ter o evento que for, pode ter a mudança que a editora inventar da cabeça dela para estragar os personagens. Desde que as revistas vendam, eles estão pouco se lixando para isso. O que eles querem é lucrar mesmo. Então não me venham com essa de que os donos de loja estão reclamando porque querem rebater as ideias da Marvel, porque somente discordam da política dela, porque são retrógrados e pensam de uma maneira atrasada. Eles têm que sempre visar o lucro deles, e eles estão perdendo com o que a Marvel está fazendo, porque a Marvel só está fazendo besteira. A Marvel é uma das duas grandes editoras que existem nos Estados Unidos, e é óbvio que se os quadrinhos dela vendem mal, os caras que são donos de loja, eles vão ter um prejuízo absurdo com isso, porque é no mínimo uma parcela ou metade, uma grande parcela do que eles vendem, do que eles têm para apresentar como produto. E é por isso mesmo que não dá para considerar que tem uma guerrinha ideológica no meio disso tudo. É simplesmente uma prática de negócio insustentável. E os donos de comic shop já deixaram isso bem claro, que esse tipo de quadrinho não vende, e é com isso que eles estão preocupados de verdade. O que a Marvel está tentando fazer de verdade, colocando a culpa em parte nos donos de lojas, é que ela está querendo esconder o fato de que, na verdade, quem está descontente com isso tudo é a grande massa de leitores dos títulos dela, dos quadrinhos dela. É muito fácil você perceber o quanto a Marvel está tentando enganar os outros, o quanto ela está mentindo, porque tudo que ela está passando agora é culpa dela. Ela escolheu seguir esse tipo de prática de mercado, e ela só vem fazendo, só vem preparando o tipo de política que vai fazer com que ela mesma se dê mal no mercado, nas vendas, porque ela faz todo tipo de coisa própria para que as coisas deem errado. Você vê, por exemplo, os editores estão cada vez mais cegos em relação à vontade do leitor, eles estão pouco se lixando. Toda vez que um editor da Marvel dá uma entrevista,
opina e pensa da maneira mais deslocada possível do que o leitor quer de verdade. Parece até que ele está se fingindo de surdo e está sempre tentando dizer que o que está fazendo com que a editora perca dinheiro é, na verdade, aquilo que faz sucesso, mentindo em relação à popularidade dos personagens e às vendas das revistas. Você vê também artistas covardes como o Brian Bendis, o Mark Waid, vários desenhistas e roteiristas que concordam, que colaboram com o que a editora planeja fazer de pior, fingindo que aquilo ali vai melhorar a qualidade. Você tem atitudes de um cara feito o próprio Mark Waid, que ficam como verdadeiros cães de guarda ali de ideias que a editora quer aplicar dentro das histórias de modo forçado. O cara fica atacando críticos que falam mal das revistas e falam mal com razão, fazendo papel de defensor da editora, de advogadozinho gratuito da editora, defendendo tudo que existe de pior dentro dos quadrinhos dela e abraçando a pior causa possível. E na verdade o pior dessa história toda é justamente o fato de que tem artistas, escritores e as equipes que trabalham dentro das revistas defendendo esse tipo de coisa. A Marvel está fazendo tudo errado e, para piorar, os caras não pensam que eles mesmos não deveriam estar apoiando isso, não deveriam estar assinando embaixo, não tem a necessidade de fazer isso, mas fazem. E no meio disso tudo, com a crítica apoiando a Marvel, a própria Marvel sendo cínica e fazendo isso tudo de propósito, e os próprios artistas lá dentro da forma mais covarde, medíocre e concordante com o que a Marvel está fazendo de merda, de pior. Eles batem palma, ficam lá apoiando tudo, e o papel do leitor no meio disso tudo é sobrar de vítima. Uma coisa, depois de tudo isso, depois desse evento, fica bem clara: a Marvel está cada vez mais isolada. Apesar de todo o apoio que ela tem, ela não vai conseguir mais enganar o leitor. Ela não tem mais a mínima condição de vender essa proposta dela, tentando fazer parecer que não é intenção dela corromper as histórias com a política que ela vem praticando. Isso fica bem claro numa frase que o próprio Nick Lowe falou, dizendo que a Marvel vai continuar a fazer o que ela está fazendo, que ela vai continuar a produzir histórias que, entre aspas, reflitam o mundo fora da janela. Por essa ideia de um mundo fora da janela, a Marvel está admitindo que o que ela quer é empurrar a ideologia goela abaixo do leitor, e que ela está pouco se lixando porque o leitor pensa, que ela vai continuar fazendo isso independente da resposta negativa até de vendas, que ela não se incomoda com o fato dos títulos dela estarem indo para a lata do lixo, desde que ela consiga fazer o que quer. E o leitor tem que levar isso muito em consideração e parar de tentar debater como se houvesse alguma chance de ser ouvido por esse pessoal da Marvel, e tomar uma atitude séria em relação a isso, parar de comprar os quadrinhos da editora. Até porque, mesmo que os quadrinhos já estejam vendendo muito mal, a Marvel vai continuar recebendo a resposta do leitor afirmando que eles não querem comprar, eles não aceitam nada do que ela está fazendo. E por mais que ela finja que isso não incomoda, ela não se importa pelo fato de não conseguir lucrar mais com os quadrinhos que ela produz. O leitor tem que simplesmente manter essa postura e continuar a atitude de não comprar os quadrinhos para ver onde é que isso vai dar, para ver se a Marvel vai tomar alguma atitude daqui para frente ou não. O leitor tem que manter a mesma postura de continuar sem comprar os quadrinhos da Marvel, porque no mínimo ele vai estar economizando dinheiro. Eu já cansei de fazer vídeos aqui pro canal, sempre metendo o pau, sempre criticando. Muitas vezes você vê que os canais que tem aqui no Brasil não fazem isso, pegam um leve demais com a Marvel. E a Marvel está completamente errada, não tem porque ter o mínimo de sutileza em criticar a editora. Eu também já critiquei muito a DC nos meus vídeos antigos, e realmente não estou me incomodando com o fato de alguém pensar que eu defendo um editor. Eu estou um pouco me lixando para isso, e nem vou ficar aqui
perdendo meu tempo explicando por que eu critico um ou outra. Eu já disse também que tudo que eu tinha para dizer sobre a Marvel, já critiquei isso tudo, já falei de todos os aspectos das coisas que ela tá fazendo errada, e já esgotei também um assunto. A verdade é que não tem como você defender a Marvel. Ela tá errada, completamente errada, e se orgulha da própria imbecilidade e responde tudo que é contrário ao que ela tá fazendo com arrogância. Ela tá completamente surda para a vontade dos leitores, e nisso aí não tem o que se fazer. Não adianta, como eu já disse, você perder tempo tentando debater em fóruns ou criticando. O que você tem que fazer simplesmente é deixar que a Marvel faça o que ela está fazendo. Ela é uma editora, ela detém os direitos dos personagens dela. Você, como leitor, não pode fazer nada a respeito da política dela, mas pode fazer a coisa mais significativa que todo mundo sabe o que é: simplesmente não comprar os quadrinhos dela, deixar ela lá bancando a idiota sozinha, fazendo merda e se orgulhando da própria merda que faz. O problema é dela, e no fim das contas, como leitor, você vai acabar saindo disso tudo sem se estressar, sem ficar tendo dor de cabeça, se irritando com a editora, porque a parte mais fácil fica pra você. Você pode ter os personagens que você gosta e saber que a Marvel tá detonando com eles, mas é você ter cabeça fria e simplesmente pensar: dane-se, a Marvel tá fazendo isso, beleza, eu não vou comprar essa porcaria, e quando ela voltar, se ela voltar um dia a produzir o que eu gosto de consumir, eu vou lá e compro. Você não tem que perder tempo se incomodando com isso tudo. Daqui pra frente, eu mesmo, como leitor da Marvel e da DC, eu vou ter essa atitude mais calma. Eu vou ter essa atitude de simplesmente ignorar o que as editoras estão fazendo de errado e me ater só ao que elas estão fazendo bem feito, estão fazendo de certo com esses personagens. Não adianta ficar reclamando, porque as reclamações não vão chegar lá, e se chegarem eles vão ignorar. E você tem que ter esse tipo de atitude, esse tipo de postura em relação ao que você consome, para evoluir como um consumidor, como um leitor, e se tornar mais inteligente, aprender a consumir de uma forma mais inteligente. Você não tem que comprar discussões e ficar sempre se irritando, sempre mergulhando de cabeça em questões que você não tem como resolver e que não vão adiantar, só vão te gerar incômodo e não vão surtir o resultado que você espera. Então pensem bastante no que eu disse. Considere que, se vocês levarem tudo que está acontecendo em consideração, vocês podem ter uma conclusão de que se afastar dessa ideia do que a Marvel está fazendo é a coisa mais prudente, é a coisa mais inteligente, mais recompensadora para você. E simplesmente aprenda a lidar com isso tudo, de modo que você não seja o principal prejudicado, que você não saia arcando com a consequência da imbecilidade que outras pessoas tomam, no caso os editores, os donos, os acionistas da Marvel, que estão realmente se lixando para você. Então por que você tem que se importar? Simplesmente continue sendo o leitor que você é. Aprenda a melhorar os seus hábitos de leitura, de consumo, e viva bem com isso. Como sempre, eu agradeço a quem viu o vídeo e até a próxima.